Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta noite, amém? Que o Senhor continue sendo glorificado nesta hora. Nós também cumprimentamos a todos os amados irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida aí no seu lar, juntamente com a sua família. E nós esperamos no Senhor que a sua palavra, ela venha de encontro à sua vida, ao seu coração, e que a sua necessidade ela seja suprida, porque Deus conhece a vida de cada um. Que Deus continue abençoando, e nós pedimos que os amados que nos acompanham, que não deixe de participar, não saia da frente da sua TV, do smartphone, do computador, mas continue acompanhando este culto, pois logo nós iremos falar a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso para conosco, e nós estamos aos poucos retornando ao culto público, ao culto presencial. Louvamos a Deus pela vida dos amados que estão aqui presentes conosco. Louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que ainda não estão podendo participar. Os irmãos do grupo de risco, acima de 60 anos, e também pessoas que têm algum tipo de enfermidade. E nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos favoreça, e que muito em breve todos nós estejamos efetivamente participando aqui no templo. Mas, enquanto esse tempo não chega, nós vamos caminhando, servindo ao Senhor, e sempre dependendo da sua graça e da sua misericórdia, crendo que Ele está no controle de tudo, e no momento certo Ele há de resolver essa situação, há de cessar essa pandemia que tanto tem afetado a humanidade. Que os irmãos continuem se prevenindo, que os irmãos continuem se cuidando de todas as formas para evitar o contágio com o coronavírus. E como de praxe nós estamos fazendo em todos os cultos, nós queremos mais uma vez reforçar as medidas de prevenção contra o coronavírus. É importante que os irmãos usem máscaras ao sair de casa. Aqui no templo também é obrigatório. Reiteramos que nesse momento nós não estamos utilizando a máscara, porque nós estamos aqui num ambiente controlado, um ambiente seguro. Nós estamos distante o suficiente do público para estarmos nessa situação. Uma outra recomendação é que não provoque aglomeração. O distanciamento entre as pessoas é de 2 metros. Faça isso aqui no templo, aonde você estiver. Sempre que precisar sair de casa, mantenha sempre o distanciamento e evite qualquer tipo de aglomeração nesse momento, principalmente a questão do contato físico com outra pessoa. Gostaríamos muito de poder apertar a mão, de poder abraçar, mas esse momento ainda não nos permite fazer isso. E por uma questão de segurança, de proteção pessoal e também proteger a vida do próximo, nós precisamos manter esse distanciamento. Higienizar sempre as mãos com água e sabão e álcool a 70%. Nós temos aqui no templo dispostos nas entradas do templo álcool em gel, para que os irmãos possam fazer a higienização sempre que for necessário. Como já foi dito, crianças de até 12 anos não podem participar, e pessoas também do grupo de risco e acima de 60 anos também não podem participar. Qualquer dúvida, procure a liderança pastoral. Nós estamos, nesse primeiro momento, funcionando com apenas 30% da nossa capacidade, apenas 30% da capacidade do funcionamento da igreja. Esperamos que os irmãos colaborem conosco, principalmente você que está apto a participar. Não deixe de participar. Nós temos culto sábado, 18h30, e também no domingo, às 18h30. Alguns grupos participam no sábado, outros participam no domingo, de maneira que nós estamos respeitando a capacidade de 30%, apenas 30%, porque ela foi reduzida. Então, você que está apto, não fique em casa, venha participar, porque tem muitos irmãos que estão em casa, que gostariam de participar, mas ainda não podem, não estão permitidos a sua participação. Então, você que pode, venha estar conosco, de acordo com a
programação, com a tabela que nós dispomos nos grupos de WhatsApp. Então veja onde é que está o seu nome, o dia que você deve participar e nesse dia não fique em casa, venha congregar conosco, trazendo sempre a sua máscara, trazendo sempre também a sua garrafinha com água, porque o bebedouro está isolado. E assim nós estamos trabalhando, tomando todos os cuidados necessários. Por isso, faça a sua parte e contribua conosco, contribua com o mundo para que ele se torne um pouco melhor. Nós estamos retomando, precisamos retomar a cada dia, mas nós não podemos relaxar. Nós ainda temos um número alto de contágio, nós temos aí muitas pessoas infectadas com o coronavírus. Aqui na região do Grande Disseu ainda é um local de risco e os irmãos precisam se cuidar com as suas famílias, com a sua casa, evite ao máximo, se proteja de todas as formas para que você não se contamine e também não coloque a sua família nem outras pessoas em risco. Faça a sua parte, pois esta é uma postura nova para um novo diferente. Não diria que é um novo normal, porque esse novo que nós estamos vivendo, ele nunca será normal dessa forma. Ele é apenas um novo diferente que nós estamos a cada dia aprendendo a conviver com essa nova realidade, com esse novo cenário que se apresenta. Mas que a graça do Senhor continue sobre as nossas vidas, para que a gente tenha uma vida de vitória nesse tempo tão difícil. Amém? Que Deus continue sendo glorificado. Quero convidar os amados para abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2, até o versículo de número 15. Josué 2, do verso 1 ao 15. Diz assim o texto da palavra do Senhor: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícias ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, e sendo já escuro, eles saíram. Eu não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado e lhes disse: Eu bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis sinal certo de que conservarei a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos
contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Louvado seja Deus. Oremos mais uma vez. Deus bendito, nós confiamos na palavra do Senhor, sabemos que ela é poderosa para transformar a nossa vida, para mudar a situação de todas as pessoas que porventura tenham contato com ela. E oramos nessa noite para que a tua palavra, ela produza resultados no coração de cada ouvinte, no coração da tua igreja, Pai. Que a tua palavra, que ela não volte vazia. Sabemos verdadeiramente que ela sempre cumpre com o teu propósito e que assim a tua palavra encontre o lugar devido em nossas vidas, em nossos corações, a fim de que a nossa vida seja mudada, transformada e que sejamos conformados como a imagem do teu Filho Jesus. Nós oramos e pedimos a direção do Senhor às nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir um pouquinho de retorno, por gentileza, um pouquinho de retorno. Meus amados irmãos, nós temos trabalhado, essa já é a terceira mensagem que nós estamos trabalhando no livro de Josué, e nós temos aprendido bastante com esse livro, logo nos primeiros 2 capítulos. E nós acreditamos que nós iremos aprender muito mais à medida que nós avançarmos no livro de Josué. Confesso que, particularmente, a minha vida tem sido muito abençoada, tem sido muito enriquecida com as instruções da palavra de Deus que eu tenho encontrado no livro de Josué. E faço questão de compartilhar com os irmãos essas verdades que tenho aprendido neste livro. Nós trabalhamos a primeira mensagem no capítulo 1, e a mensagem foi no sentido de nos encorajar para os desafios que têm se apresentado diante de nós. Na segunda mensagem, nós trabalhamos sobre a importância do preparo para termos uma vida vitoriosa. Nós precisamos nos preparar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos a cada dia nos posicionar e nos colocar diante do Senhor, porque com certeza o Senhor há de nos usar como instrumentos, e nós seremos abençoados, nós seremos vitoriosos em todas as situações. E nessa noite, nós queremos compartilhar com os irmãos a importância de dependermos de Deus. Nós precisamos depender do Senhor em todas as situações. Mesmo recebendo o conhecimento, recebendo a orientação da palavra, nós precisamos depender de Deus em todas as situações. Pois a direção dada por Deus a cada um de nós, ela não nos isenta da responsabilidade que temos diante de Deus. Ou seja, nós temos uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Então, nós precisamos cuidar com a nossa vida, nos colocando sempre diante do Senhor, porque somos responsáveis pelas decisões que nós precisamos tomar no dia a dia. As decisões que temos tomado até hoje, elas têm afetado diretamente as nossas vidas, tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Então, nós precisamos sempre observar a palavra de Deus, observar os exemplos dos homens de Deus no passado, como eles agiram, a fim de que nós tenhamos sempre uma instrução positiva para as nossas vidas, para que a gente não venha a repetir os erros da história. Então, é importante que a gente se atente, porque Josué, após a instrução que Deus lhe deu, aqui logo no início do capítulo 1, porque ele estava preocupado diante da tão grande responsabilidade que agora havia recaído sobre ele com a morte de Moisés. É como se ele estivesse ali sem saber o que fazer, tanto ele quanto o povo. E ali a gente viu que Deus se revelou a Josué e lhe encorajou e lhe deu instruções acerca da nova missão, da nova tarefa que estava agora sob a sua responsabilidade. E a gente viu na segunda mensagem que ele procurou agir conforme as instruções
que estavam prescritas na lei de Moisés. A gente viu que Josué, ele começou ali com o pé direito, né, como se diz o ditado popular, ele começou da maneira certa. Então, é muito importante que a gente comece de maneira correta, porque se a gente começa uma situação de maneira errada, nós vamos ter muita dificuldade para depois controlar e depois organizar. Daí o porquê, a necessidade que temos de depender de Deus, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. A palavra de Deus diz que Deus ele vai dar a cada um de acordo com a sua obra. Deus vai recompensar a igreja, recompensar os cristãos de acordo com suas obras. Deus também vai recompensar o mundo. Deus vai recompensar todas as pessoas de acordo com as suas obras. Sabemos que obras não salvam, mas elas podem condenar. A única obra salvadora foi a obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, porque ela foi perfeita, ela foi suficiente, ela foi agradável, ela atendeu e satisfez a justiça de Deus. Então, essa obra é perfeita, é a única que salva. Por isso, todos nós precisamos nos apegar à obra redentora de Cristo Jesus, dependendo sempre daquilo que Cristo fez por nós. E lembrando sempre que Ele é o autor e consumador, mesmo que nós tenhamos a responsabilidade, mas sempre o Senhor, Ele vai estar conduzindo a história, conduzindo o processo e vai levar a história a cumprir o seu propósito estabelecido na sua palavra. Por isso que é importante que a gente dependa do Senhor e que a gente assuma a nossa responsabilidade de acordo com a vontade de Deus. Foi assim que Jesus se posicionou quando Ele esteve nessa baixa terra. Ele sempre se colocou diante do Pai com a disposição de fazer a vontade do Pai. Tudo que Ele fizesse, Ele queria sempre fazer de acordo com a vontade do Pai. E nós temos ali o momento mais crucial na vida de Jesus, que foi ali a crucificação. Momentos que antecederam a crucificação, ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava naquele jardim em oração, numa situação muito difícil, porque ele tinha a grande missão de ir até a cruz. E a gente conhece aquela oração, e nós sabemos aquele trecho quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim essa situação, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, seja feito a tua vontade. Submissão total à vontade de Deus, numa situação extrema, numa situação difícil, mas submisso à vontade de Deus. E ele cumpriu o propósito de Deus. E a gente viu aqui que o texto, ele nos mostrou essa realidade, né, que estes espias que foram destacados e enviados por Josué, eles cumpriram com a sua missão. E a gente percebe que durante toda essa trajetória, tudo que aconteceu ali, a gente percebe que aqueles espias, aquela tarefa, aquela missão, ela estava debaixo da dependência de Deus. Ou seja, aquela missão, ela foi um sucesso, porque Deus esteve ali adiante, sempre providenciando o que seria necessário para que os espias completassem a sua missão. E hoje, meus amados, conosco não é diferente. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus nas nossas vidas, que nos conduz sempre de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, para que nós tenhamos uma vida que verdadeiramente ela glorifique a Deus. Então, esse é o papel do Espírito Santo, glorificar Jesus Cristo, glorificar o Pai. E Ele leva as nossas vidas, conduz a nossa vida para que a gente cumpra esse propósito, para que a gente viva verdadeiramente, de maneira que Deus seja glorificado, de maneira que Ele seja reconhecido entre as nações. Daí o porquê daquilo que Jesus falou, que nós somos sal da terra e a luz deste mundo. Então, nós precisamos cumprir com o nosso papel. Mas tudo isso só será possível se nós estivermos em submissão, na dependência da vontade do Senhor. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento é a seguinte: como podemos andar na direção de Deus? Qual é a direção de Deus para a minha vida? Qual é a direção de Deus para a sua vida? Esse texto nos mostra muitas coisas interessantes. A primeira coisa que eu destaco é que nós devemos colocar em prática o que a palavra diz.
E assim, essa dependência nos apontará à direção certa. Se nós colocarmos em prática o que a palavra do Senhor nos orienta, ela vai nos apontar o rumo certo para a nossa vida. O versículo de número 1, nós temos aqui, na essência desse versículo, a seguinte frase: Josué enviou 2 homens, dizendo: examine a terra, principalmente a Jericó. Examine a terra, principalmente a Jericó. Examine, Josué deu uma ordem expressa àqueles 2 espias. Examine a terra, investigue, faça um relatório verdadeiro, faça um relatório detalhado dessa missão e traga para mim depois. Meus amados, aqui nós temos uma ordem expressa da palavra de Deus que foi dada àqueles espias. Então, a palavra de Deus para nós também, ela se apresenta como uma ordem de Deus, como uma orientação de Deus, como princípios da parte de Deus que vão nortear a nossa vida na direção que Deus quer, para fazer aquilo que Ele preparou. Então, nós precisamos nos preocupar em entender claramente aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração e procurar colocar em prática. Se assim nós fizermos, nós iremos sempre andar na direção que Deus aponta para nós, na direção certa, no caminho certo, que é o caminho da obediência, o caminho da prática da palavra. E a gente percebe que isso aconteceu na vida desses homens, pois quando eles chegaram em Jericó, naquela terra, na terra de Canaã, principalmente na cidade de Jericó, eles puderam perceber claramente como Deus havia preparado todas as coisas para eles. Inclusive, Deus havia escolhido alguém para hospedar eles e para ajudar na preparação daquele relatório. E nós vimos que eles entraram na casa de uma prostituta por nome Raabe. Mas quando nós chegamos nesse ponto da situação, nós sentimos algumas dificuldades. Como é que Deus vai conduzir alguém para a casa de uma prostituta, né? É complicado essa situação. Meus amados, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele não trabalha com discriminação. Deus usa pessoas. Deus usa qualquer situação que Ele quiser, porque Ele está no controle de tudo. Por que Ele não poderia usar Raabe, mesmo naquela situação de prostituição? A gente vai ver mais adiante. Ele poderia usar sim. E aquele local, a casa de Raabe, era um local estratégico. Nós vimos no texto que ela ficava em cima do muro. Então era muito fácil escapar, não era tão difícil escapar dali. O ruim era se ela fosse no centro da cidade. Mas ela era em cima do muro, então era fácil para sair dali. Outra coisa, aquela casa, ela tinha um fluxo de pessoas muito grande. Então, facilmente, aqueles espias, eles poderiam conversar não somente com moradores, com pessoas de Jericó, mas eles poderiam conversar com pessoas daquela região. Pessoas que visitavam aquela casa. Jericó era a principal porta de entrada da terra de Canaã. Era praticamente impossível atravessar o Jordão e não ter que passar por Jericó. Então tinha ali uma rotatividade de pessoas muito grande. Então Deus enviou aqueles espias para o lugar certo, para que eles pudessem levantar o relatório, para que eles pudessem examinar aquela terra através da informação colhida, não somente por Raabe, pelas pessoas da sua casa, mas também por outras pessoas que frequentavam ali a pousada da Raabe. Então, não era tão difícil se colher essas informações. Nós temos é interessante que a gente perceba aqui, né, que independente das dificuldades que a gente venha enfrentar no caminho, ou de situações até que pareçam estranhas, Deus está sempre no controle de tudo, né? Talvez hoje, se fosse para nós ir num local desse, algumas pessoas teriam dificuldade. Algumas pessoas poderiam ter dificuldade. Porque o local é assim, a pessoa é assim,
e aí a gente teria talvez uma certa dificuldade, né? Evangelizar uma pessoa que tenha uma prática que é diferente da nossa. Talvez nós teríamos alguma dificuldade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós ainda temos muitos preconceitos, nós ainda praticamos a discriminação, nós ainda classificamos as pessoas. Mas quando nós olhamos a palavra, a gente percebe que Deus, Ele não classifica as pessoas da maneira que nós classificamos. Pelo contrário, para com Deus não há acepção de pessoas. Deus, Ele não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos são pecadores. Deus olha para os seres humanos, Ele vê pessoas que carecem, pessoas que precisam da sua misericórdia. Por isso que Ele usa quem Ele quer para cumprir com o seu propósito. O que Deus requer de cada um de nós é que nós pratiquemos a sua palavra, é que nós coloquemos em prática aquilo que a sua palavra fale. E nós não precisamos nos preocupar com as circunstâncias que vão ocorrer, com as circunstâncias que nos rodeiam, com aquilo que vai acontecer na caminhada. Isso é por conta de Deus. Ele providenciará os meios necessários. A nossa parte, o nosso papel é que a gente deve cumprir com a palavra de Deus. Nós temos dois textos interessantes que nos mostram essa realidade. Tiago, capítulo 1, versos 22 e 25. Tiago, capítulo 1, versos 22 e 25, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos com falsos discursos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, o sucesso, ele virá da obediência, da prática da palavra. O que os espias precisavam fazer era cumprir a ordem que eles receberam de Josué. Era só isso. Eles não precisavam inventar nada. Eles só precisavam cumprir. Eles tinham que examinar aquela terra. Eles tinham, como bons investigadores que eram, homens de confiança, homens leais, eles tinham que cumprir com aquela missão. Esse era o papel deles. E muitas vezes nós deixamos de cumprir com o nosso papel, com a nossa responsabilidade, e ficamos reparando na situação, ficamos reparando no contexto, reparando como é que as coisas estão acontecendo. E aí a gente começa até a desacreditar. Não, isso aqui não vai dar certo, não. Não vai dar certo, fulano não vai conseguir. Não, fulano não pode ajudar. Fulano não pode fazer isso ou aquilo outro. Querido, não se preocupa. Você precisa fazer a tua parte. Destaque que a parte de Deus já está feita. A parte de Deus já está feita. Nós temos que nos preocupar com a nossa. Os espias fizeram a parte deles. Deus fez a parte dele. Já estava preparado. Já estava preparado. E uma outra verdade que nós podemos destacar é que nós precisamos ser dependentes do cuidado e da proteção do Senhor. Nós estamos numa batalha, nós estamos em missão, nós estamos também em guerra, nós estamos numa luta espiritual muito grande. E nós precisamos depender do cuidado e da proteção do Senhor, pois a provisão do Senhor, ela repousa sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. Os versos 2 e 3, nós temos aqui uma situação que pareceu um problema. A parte inicial do verso diz assim: então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Conforme a gente viu nesses versículos, a missão parece que foi comprometida. Ela ficou agora numa situação muito delicada, porque alguém descobriu, alguém foi lá e anunciou para o rei que tinham homens ali de Israel espiando a terra. Parece aqui que houve um vazamento de informação.
Não se sabe quem, se foi alguém da família de Raabe, se foi alguém que frequentava a casa de Raabe, que estava ali, que viu os espias, ou quem sabe viu na cidade, mas é certo que essa notícia chegou ao rei de Jericó. Então isso é muito preocupante, ficou uma situação de uma preocupação muito grande para os espias, para Raabe, porque se o rei ele encontra aqueles espias na casa de Raabe, todos estariam ali condenados à morte, não somente eles, mas toda a casa de Raabe, ela seria condenada, seria morta. Sabe por quê? Porque ela seria tida como uma traidora do povo, uma traidora ali do reino. Então, com certeza, ela iria passar por uma situação difícil. Mas a Raabe, ela escondeu os espias e enganou o rei de Jericó e os seus soldados, mostrando uma direção contrária à dos espias. Ou seja, ela colocou os espias lá para cima da casa, lá para o teto, para o telhado, e disse, não, eles saíram agora, antes de fechar o portão, eles saíram e foram para lá. Vão atrás deles que vocês vão encontrar. Mas ela mandou para uma outra direção. Aí aqui nós temos um problema, uma outra situação também que parece ser contraditória. Afinal, Raabe mentiu para salvar os espias ou não? Os irmãos que estão em casa nos acompanhando, o que você pensa sobre isso? Raabe mentiu ou não? Esta é uma boa pergunta. Muitos estudiosos afirmam que sim, outros que não. Se nós olharmos apenas para os versos 4 e 5, nós diremos que sim. Se você ler apenas os versos 4 e 5, você pega Josué 2, 4 e 5, você vai ver lá a situação e você vai chegar a uma conclusão superficial que não, ela mentiu, ela enganou, ela enrolou, ela ludibriou a situação. Mas se nós olharmos o contexto do texto, toda a história, o que estava acontecendo nesse momento, nós vamos pensar diferente. Apesar de ser uma situação difícil, meus irmãos, aqui no texto, é crível que a Raabe tenha se utilizado de uma estratégia de guerra que foi a ilusão ou o disfarce. Era muito comum, e é muito comum, até nos dias de hoje, investigadores da polícia que vão fazer um levantamento de uma situação, de um crime, de uma denúncia, você nunca vai encontrar um investigador fardado, ali, com a logo, como um policial normal em serviço. Você sempre vai saber, nem perceber, que o trabalho foi feito no anonimato. Os investigadores fazem um trabalho no anonimato. Ninguém sabe quando chegam, ninguém sabe quando saem. E aí, de repente, a gente vê a operação da Polícia Federal, de madrugada, que chega lá e fecha o tempo e prende o pessoal. Alguém fez um trabalho prévio de investigação para descobrir as pessoas, aonde moravam, a situação, para poder, quando a polícia vier, já pegar todo mundo e cumprir ali com a determinação judicial. Então, Josué viria depois, em guerra, com todo o exército, mas Josué já viria com todo o protocolo estabelecido. Para isso, era preciso de um relatório. E a Raabe, ela se utilizou de uma estratégia de guerra. Essa estratégia era muito comum no serviço de espionagem ou investigação, já naquela época, e até hoje isso continua. E, portanto, meus irmãos, eu digo que a Raabe, ao esconder os espias, ela se aliou a Israel contra seu próprio povo. Ela abandonou seu povo, e ela se aliou ao povo de Israel. Aqui pareceu ser um ato de traição ou de deserção, mas, na verdade, a atitude de Raabe em passar para o lado dos espias, repassar todas as informações necessárias para os espias, aqui foi um ato de fé, aqui foi um ato de conversão ao Deus de Israel. Nós poderíamos destacar dentro do texto aqui alguns versículos, dentro do texto que foi lido, principalmente no verso de número 11.
verso de número 11, que diz assim: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso aqui é o quê? Uma confissão pública, uma profissão pública de fé. Aqui é alguém que está se convertendo, é alguém que está confiando inteiramente no Deus que secou as águas do Mar Vermelho, no Deus que destruiu a Seom e Og, reis dos amorreus, da além do Jordão. Então aqui, Raabe está se convertendo a esse Deus. Então qualquer coisa que aconteceu para trás, seu problema de prostituição, seu problema se ela mentiu ou não mentiu, nesse momento aqui, isso aqui já não vale mais nada, porque ela agora se converte e faz uma aliança com esses espias, de que quando eles viessem com o exército para destruir, porque ela sabia que aquela cidade já estava condenada, ela disse: usem de misericórdia comigo, usem de misericórdia com a minha família. Meus amados, Raabe se converteu, Raabe saiu daquela situação, Raabe não queria ser condenado com um povo que seria condenado, ela foi para o lado da vitória, ela foi para o lado do Deus Todo-Poderoso. Então, como é importante depender de Deus, como é importante nós dependermos da palavra de Deus, porque Ele cuida de todas as situações, Ele transforma qualquer situação. Foi isso que Ele fez, Ele protegeu os espias, e Ele ainda salvou a casa de Raabe. E assim, meus irmãos, o que a Bíblia fala da atitude de Raabe? O que a Bíblia fala? Hebreus 11:31. O que diz Hebreus 11:31? Diz assim: pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, Raabe está lá em Hebreus, lá na galeria dos gigantes da fé. Essa atitude de Raabe aqui foi vista pelo escritor aos Hebreus como uma atitude de fé. Ela foi heroína, ela foi uma mulher de fé, de confiança no Deus Todo-Poderoso. E ela foi salva por isso. Tiago 2, 25 e 26. Olha só o que diz: caso semelhante ao da Raabe, é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Raabe, ela praticou a fé que ela tinha, ela agiu, ela protegeu, ela ajudou, ela orientou aqueles espias sobre o que eles estavam ali à procura. Ela fez isso porque ela confiava, ela recebeu o testemunho do Deus de Israel. Então ela teve fé, porque ela ouviu a fama. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que Deus fez lá no Egito, no deserto, chegou até Jericó, e Raabe confiou, acreditou naquele testemunho. E por isso, ela foi salva. E Tiago, ele diz que a fé de Raabe foi uma fé operosa, uma fé prática, não foi uma fé morta. Ela disse que confiava no Senhor e ela provou, porque ela fez, ela praticou, ela agiu em coerência com a sua fé. Quantos crentes hoje têm uma fé mentirosa, uma fé morta, uma fé incoerente? Crê, mas não obedece. E aí Tiago 2, nesse mesmo capítulo de Tiago, ele vai dizer que até os demônios creem e estremecem. Então, se fé por fé, tem muita gente que tem fé. A questão é a vivência, é praticar essa fé. A Raabe colocou em prática. E uma última referência, Mateus 1,5. Essa aqui é muito interessante, Mateus 1,5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Olha só aonde é que a Raabe aparece. Se você fizer uma conta aqui bem fácil, bem rapidinho, você vai ver que a Raabe foi trisavó de Davi. A Raabe, ela está na linha de ascendência do Messias. Jesus, da descendência de Davi, Davi filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Raabe. Olha
olha só que situação interessante. Aqui aparece nesse versículo 2 estrangeiras, a Raabe, né, cananeia, e aparece a Ruth, né, uma outra história lá da frente, moabita, 2 mulheres estrangeiras, mas que se converteram ao Deus de Israel, que demonstraram uma fé extraordinária. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender com essas mulheres, a confiar em Deus, a depender de Deus, mesmo correndo risco. A Raabe arriscou a sua vida, a sua família, pela sua fé, e Deus lhe protegeu. Independente da situação, tenha uma fé que seja verdadeira. E finalmente, meus irmãos, finalmente, algumas questões práticas que nós destacamos de tudo que foi dito. Primeiro, nós precisamos sempre estar pronto a servir ao Senhor com atitude de submissão e disposição, junto à liderança local e à igreja. Nós precisamos agir, porque assim agiram os espias. Eles agiram com submissão total à liderança de Josué e cumpriram conforme a palavra de Deus. Assim, cada um de nós precisamos agir e servir ao Senhor com essa atitude de submissão e disposição, principalmente junto à nossa igreja, a qual nós fazemos parte. Nós temos que estar submissos, nós temos que estar dentro desse propósito, nós temos que estar dentro desse contexto. Nós não podemos estar fora, porque se estivermos fora daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Ele estabeleceu, se você está fora da igreja, fora do projeto de Deus, você não depende de Deus e poderá ter grandes problemas. Uma outra situação: busque sempre a direção de Deus. Ele te conduzirá às pessoas que têm os corações abertos para a vontade divina. Ou seja, o coração de Raabe estava aberto para a palavra de Deus. O coração de Raabe já havia se convertido ao Deus de Israel. E Deus enviou os seus servos, os espias, para a casa de uma crente. Porque a gente viu que ela abandonou tudo isso. E ela foi servir ao Deus de Israel, era crente, se converteu. Deus mandou para lá, uma pessoa que estava ali pronta para receber a palavra, para receber o testemunho, pronta para se converter. E aqui ela fez uma aliança, foi feito aqui um voto, um pacto, um juramento. É como se diz, aqui foi feita uma oração de entrega. Ela se converteu, é como se aqueles espias estivessem ali orando por ela e apresentando ao Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. Assim o Senhor quer nos conduzir a pessoas lá fora que estão necessitadas, não importa a condição dela, o Senhor quer te usar para você levar o Evangelho, para você pregar a palavra de Deus, aquelas pessoas que estão lá fora, que precisam de Jesus, pessoas que estão com o coração aberto, pessoas que a palavra de Deus já chegou lá, pessoas que a palavra de Deus já quebrantou o coração, apesar de estar numa situação difícil, mas o Senhor quer te levar até elas, porque o Senhor quer salvar essas pessoas, assim como Deus levou Jonas para os ninivitas, assim como Jesus foi para a casa de Zaqueu, assim como Jesus alcançou a mulher samaritana, assim como Jesus alcançou aquela mulher pecadora, adúltera, em João capítulo 8. Então, o Senhor quer nos usar para fazer a sua vontade. Tem muitas pessoas que estão precisando. Uma outra questão: sempre dependa de Deus, na obra que Ele te confiou, pois o Senhor proverá os meios necessários para a realização. Confia no Senhor, dependa dEle, e Ele vai cuidar de ti, Ele está cuidando da tua família. Não se preocupa não, que Ele está no controle. Dependa dEle, apenas dependa dEle. Diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. E por último, somente na dependência de Deus é que nós poderemos vencer os desafios e cumprir a missão que Ele nos confiou, pois o Senhor pode mudar toda e qualquer realidade. Nunca se esqueça que a vitória e o triunfo é apenas uma questão de obediência aos princípios da palavra de Deus. Nunca se esqueça que a vitória e o triunfo é apenas uma questão de obediência aos princípios da palavra de Deus. Se nós obedecermos essa palavra, nós teremos uma vida bem-sucedida. Foi isso que ele disse para Josué. E isso aconteceu com Josué, aconteceu com os espias, aconteceu com Raabe. Raabe foi salva. Raabe está na Bíblia com uma história muito bonita, uma história de alguém que abandonou o seu povo, porque eram pecadores, porque foram condenados por Deus, porque não confiaram em Deus. Ela abandonou, ela saiu do lado da condenação e veio para o lado da justiça, o lado da salvação, o lado de Deus.
Por isso, querido, aqui tem uma lição muito importante. Deus é mais importante do que a família, do que a cidade, do que o povo. Deus é mais importante. Se você está numa situação como a de Raabe, você tem que tomar uma decisão, né? Não colocando a situação da prostituição, mas colocando uma situação de decisão. Ou ficar com o seu povo, ou ficar com Deus. O povo seria condenado, o povo seria destruído, como de fato foi. Mas a Raabe e toda a sua casa, eles foram salvos. E tem uma história bonita. Jesus também é descendente de Raabe. Jesus também é descendente de Ruth, porque foram mulheres que confiaram, foram mulheres que se converteram ao Deus de Israel, mesmo sendo mulheres estrangeiras. Veja só o que a dependência e a submissão à palavra de Deus, ela pode fazer na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que verdadeiramente têm se entregado na mão do Senhor. Veja só o que aconteceu, que coisa maravilhosa. Ou seja, antes de Deus condenar Jericó, a salvação de Deus chegou naquela cidade. Quem recebeu, quem acreditou, quem ouviu o testemunho e confiou, todos foram salvos. Os demais foram condenados. E que você entenda que a sua vitória, ela virá da sua obediência ao Senhor. Que Deus aplique essa palavra na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Devolvo a palavra ao dirigente.